Todas as instruções dos espíritos superiores provêm da fonte de suas experiências, bem como da compreensão profunda e vivência das leis divinas, como já comentamos. As conquistas do aprendizado do espírito mortal somente ocorrem com a integração desta tríade: revelação, conhecimento e experiência. O despertar da consciência espiritual acontecerá então pela busca da valorização do conhecimento adquirido, das experiências vivenciadas e da revelação obtida. Desde do início da civilização humana, a civilização contou com as revelações. Como nós vimos, os precursores de Jesus que vieram trazer a revelação da verdade. E ao longo do tempo, muitas revelações. Agora, a grande revelação é o próprio Cristo trazendo a doutrina, as leis de Deus, vivenciando-as, e a doutrina espírita para reviver a mensagem de Jesus. Todos nós vamos o tempo todo estar em contato com o conhecimento adquirido com base no estudo da verdade, como está lá no Livro dos Espíritos. É necessário investigar as leis divinas. O que quer dizer investigar? Tomar contato com as leis, refletindo sobre elas em nossas vidas. Com isso, nós adquirimos o conhecimento para utilizar nas experiências do dia a dia. Nessas experiências, nós vamos contar com a revelação dos espíritos superiores. Então, a tríade revelação, conhecimento, experiência vai permitir que nós aprendamos, evoluamos e cresçamos. Afro, você tem algum comentário? Colocar que então essa tríade é a tríade estabelecida por Allan Kardec, o qual ele utilizou e que nós somos convidados a utilizar em todas as informações espirituais que nós temos, qualquer que seja. Como que nós fazemos para colocar as informações que a gente obtém via dados espirituais ou dados pessoais, para realmente saber se essa informação ela condiz com a informação espírita? Então a Afro faz um comentário que essa tríade foi utilizada por Allan Kardec. Nós vamos falar exatamente sobre isso agora. O Allan Kardec, ele utilizou da revelação espírita com base sempre no seu conhecimento e na sua experiência. Vamos ver aqui esse método que ele descreve no livro Obras Póstumas. Aliás, são escritos que foram achados pelos seus amigos e que foram publicados depois que ele desencarnou. O Espiritismo surgiu com base nessa tríade, com conhecimento e experiência de vida de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, a revelação dos espíritos superiores sob a tutela do Espírito de Verdade, trazendo conhecimento das leis divinas de uma forma clara e inequívoca. Reflitamos com um texto de Obras Póstumas, no qual Allan Kardec demonstra cabalmente a utilização de sua experiência e conhecimento como cientista e educador no trato com a revelação espírita. Aqui nós vamos estudar um texto que Kardec aborda como que ele travou contato com os fenômenos espíritas e o que ele fez para a utilização desses fenômenos para chegar à revelação espírita. São as primeiras reuniões que Allan Kardec começou a participar, que eram os fenômenos de efeitos físicos das chamadas mesas girantes. E tinha uma prática ainda rudimentar de psicografia, e a partir daí toda uma doutrina foi desenvolvida que nós já conhecemos hoje. Nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo, menos ainda por meio de revelações do que de observações. Apliquei a essa nova ciência, como fizera até então, um método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas, observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências
Dos efeitos, procurava remontar as causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Vejamos que nesse texto do mestre Lyonês, nós vemos todo o processo de conhecimento, experiência e revelação. A revelação vinha dos espíritos superiores, mas Allan Kardec, ele passava pelo crivo da sua experiência de cientista toda a revelação que era trazida. Ele não se empolgava, nossa, que maravilha, que ensinamento bonito. Não era dessa forma que ele agia. Ele pegava, analisava o texto, o contexto que o texto veio, tudo isso passando pelo seu conhecimento como educador e cientista e pela experiência de vida dele. E não era uma experiência daquela encarnação. Nós temos notícias que Allan Kardec é reencarnação de Jan Hus, o pregador tcheco, que foi sacrificado na fogueira pela Igreja Católica. E outras encarnações que ele teve, um espírito extremamente capacitado, como diz Emmanuel, um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, que reencarnou para trazer a doutrina espírita. Então, toda essa experiência de vida do espírito imortal e além da experiência naquela existência como educador e cientista, ele utilizou para tratar da revelação dessa forma experimental, como ele diz aqui. Então, a seriedade com que as questões espíritas foram tratadas é muito grande. E Kardec é o grande exemplificador para nós da forma como nós devemos lidar com o movimento espírita hoje. Passar tudo pelo crivo da razão. E o livro dos médiuns, ele coloca todo o meio de nós percebermos quando um espírito é superior, quando ele é um espírito pseudo-sábio. E muita gente hoje engole obras de espíritos pseudo-sábios como sendo verdadeiras, porque não passam por esse método que Kardec utilizou na sua prática. Então é um exemplo que ainda está, em pleno século XXI, ignorado no próprio movimento espírita. Foi assim que procedi sempre em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 16 anos. Olha a experiência. Ele conheceu a doutrina espírita com 50 e poucos anos. Desde os 15 a 16 anos, ele conheceu a doutrina espírita? Não, deixa eu reformular. Ele conheceu os fenômenos das mesas girantes com 50 e poucos anos. 53 anos. E aí codificou a doutrina espírita nos anos que lhe restaram de vida. Mas a experiência ele já trazia desde os 15 e 16 anos. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurava em toda a minha vida. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se mister, portanto, andar com maior circunspecção e não levianamente. Ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Então, esse positivismo, essas reflexões, tudo passando pelo crivo da razão, da lógica, é o que caracteriza o codificador. Por isso que nós temos esse verdadeiro manancial de conhecimento chamado Pentateuco Kardeciano. Vejamos agora, nós vamos estudar uma mensagem do Espírito Joana de Anjos, depois nós vamos passar para o nosso afro, sobre o projeto iluminativo do movimento espírita em nossos dias. É uma proposta da mentora Joana de Ângeles. Ela, por 2 vezes, ela tratou do assunto. Numa mensagem que foi publicada no livro Momentos de Harmonia, nós vamos estudar agora, e depois numa palestra oferecida por meio do médium Divaldo Franco, em que ela fala da tríade qualificar, humanizar e espiritizar.
Mas essa tríade veio muito tempo depois desta mensagem intitulada Projetos Iluminativos. Então, como nós dissemos, quando o espírito da categoria de Joana de Ângeles nos convida a uma ação específica, é porque todo um plano de ação foi elaborado em conjunto com os espíritos superiores da humanidade inteira, que ela faz parte dessa equipe, em sintonia com Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta, para que a doutrina espírita realize o seu mistério. A doutrina espírita é a doutrina dos espíritos superiores. Como nós dissemos, ela não precisa de nós. O movimento espírita precisa de nós, sim. Nós temos o livre-arbítrio para fazer o que nos aprouver com o movimento. Mas é importante lembrar que a lei de liberdade está intimamente ligada à lei de responsabilidade. Nós somos livres para fazermos o que quisermos, inclusive para não fazer nada. Mas somos responsáveis por tudo aquilo que fizermos e pelo bem que deixarmos de fazer, nós somos responsáveis também. Questão 642 do Livro dos Espíritos. Os benfeitores perguntam, Allan Kardec pergunta aos benfeitores, se não basta não fazer o mal para sermos agradáveis a Deus. E a resposta é muito clara, que não, que todos nós somos convidados a fazer o bem no limite das nossas forças, porque nós responderemos por todo o mal que advier de não termos feito o bem. Então é muito séria a questão. No movimento espírita nós temos condições de realizar muito bem. E podemos também ficar focados naquilo que o mentor Honório tem chamado de preguiça moral. Não fazer nada. Nem na autoiluminação, nem para que o movimento espírita seja um instrumento desse projeto iluminativo de Jesus. A mentora Joana de Ângeles, ela fala do projeto iluminativo e é necessário que nós reflitamos sobre essa proposta com muita seriedade. Na atualidade, a humanidade está sendo convidada a entrar em uma nova fase, a dos fenômenos da transformação moral, pela aplicação dos postulados espíritas em nossas vidas. Por que a mentora Joana de Ângeles vem falando tudo isso? E não é só ela, Emmanuel também já falou, antes de encarnar, já falou de muito disso por meio do médium Chico Xavier. Os mentores que escreviam por Ivone Pereira, a mesma coisa, por Fernando de Lacerda, aqui em Portugal, a mesma coisa, por Amália Domingos Soler, na Espanha, a mesma coisa. Na verdade, os espíritos superiores, eles não se contradizem. Eles podem falar de forma diferente, mas sempre a mesma coisa. A doutrina espírita está na nossa vida para que haja transformação moral da humanidade inteira. Esse é o grande objetivo dela. E o movimento espírita deve estar em sintonia com essa grande missão da doutrina espírita. Houve a fase dos fenômenos de efeitos físicos, houve a fase dos fenômenos de efeitos intelectuais, com a psicografia de muitas obras, com a própria codificação que veio por meio da psicografia, e nós temos todo um conjunto de doutrina em livros, obras maravilhosas. O que nós somos convidados agora? A trazer tudo isso para dentro das nossas vidas. O projeto Espiritizar, com as suas obras, elas não têm nada de novo. Elas apenas, o que ela tem de proposta é auxiliar as pessoas a trazerem os conteúdos da doutrina para dentro da própria vida, para que haja a transformação moral. Então, estudaremos agora a mensagem, é parte da mensagem, porque nós não vamos estudá-la toda, porque ela é muito, muito longa, devido ao nosso tempo. Vamos estudar parte dela
projetos iluminativos que está na obra Momentos de Harmonia. Diz a mentora Joana de Ângeles: as sombras densas que parecem teimar em predomínio na consciência cultural da Terra, lentamente cedem lugar às claridades novas, que ensejam compreensão profunda do homem na sua realidade intrínseca e gloriosa, a um passo da sua destinação triunfal. As sombras densas. Nós falávamos agora há pouco que há um plano das sombras, das trevas, para tentar, de uma forma com certeza infrutífera, obstaculizar o projeto iluminativo de Jesus para a Terra. Como diz a mentora, teimam. Por quê? Como que pode um espírito frear um projeto que vem do Criador da vida, onipotente, onipresente, onisciente? Por mais poder baseado na força bruta que as trevas tenham, não é possível trevas cercear a luz. Como diz a mentora, estão cedendo lugar às claridades novas. Por que as trevas ainda muitas vezes ganham campo? Porque por causa das trevas interiores que ainda nós trazemos. As sombras interiores, em sintonia com as sombras, com as entidades sombrias, produzem situações que nós já poderíamos ter nos libertado. E é nesse sentido que a mentora traz a sua mensagem. Vamos continuar aqui. As estrelas luminíferas do saber ampliam-lhe os horizontes da existência, propiciando-lhe o encontro da sua identidade em perfeita consonância com a finalidade transcendente da sua experiência corporal. Espírito eterno, o homem se encontra na atualidade diante do grande e definitivo desafio existencial. Que desafio existencial é esse? A Terra está mudando de categoria. De planeta de expiações e provas, ela está sendo convidada, como um todo, a se tornar planeta de regeneração. A humanidade, porque a Terra é só apenas um ambiente físico. Mas há uma determinação divina para que isso aconteça. Em outras mensagens, a mentora Joana de Ângeles, nos últimos 2 anos, ela escreveu uma mensagem no livro Liberte-se do Mal, que ela fala que, diferentemente de outras épocas da humanidade, o reino dos céus vai ser implantado na Terra, quer as pessoas queiram, quer elas não queiram. A questão é nós sabermos, então, onde é que nós estamos. Exatamente. Aqueles que quiserem que o reino de Deus seja implantado na Terra, permanecerá reencarnando aqui, no planeta Terra. Aqueles que não quiserem vão ser levados para um planeta condizente com a condição moral daqueles que desejarem permanecer na preguiça moral. Na questão 1019 do Livro dos Espíritos, os benfeitores falam a mesma coisa. O que a mentora tem falado não é novo. Está lá na questão 1019, última questão do Livro dos Espíritos, sobre a transformação da Terra e o exílio de todos aqueles que ousarem, todos os que ousarem se insurgir contra essa determinação divina. E o mentor Honório, numa mensagem no livro Voz Alerta, no livro Dias Felizes, ele diz que não são apenas os espíritos empedernidos no mal que serão exilados. Todos aqueles que têm condições, principalmente nós espíritas, têm condições de realizar um trabalho do bem no limite das próprias forças
e não fazem, servem de obstáculos à própria propagação do Consolador, apesar de todo o convite nessa direção, poderão sim ser exilados. Porque não cabe a neutralidade mais. Por isso que ela fala do desafio existencial. Não é um desafio qualquer, é o desafio definitivo das nossas existências. Definitivo, estamos falando, claro que pela misericórdia divina, se nós malbaratarmos esta experiência de vida, nós teremos outra, mas já não aqui na Terra. Por isso é o desafio existencial. Equipado pelo conhecimento, dispõe dos recursos adequados para solucionar os aparentes e antiperturbadores enigmas que se lhe apresentavam em complexas expressões destruidoras. Então, que enigmas são esses? São as próprias dificuldades internas que trazemos, que antes nós não sabíamos o que fazer com elas. Agora nós já temos um farol seguro, a doutrina espírita, os ensinamentos que vieram posteriormente, que estão nas obras subsidiárias idôneas, nos mostrando o que e como fazer para nos libertar dessas perturbações. Com a contribuição valiosa do Espiritismo, ele descerra o véu da ignorância e compreende os objetivos da vida, estabelecendo programas que não se encerram no túmulo, por saber que o corpo é um instrumento transitório para alcançar a meta feliz a que está destinado. Então, o que nós acabamos de falar, a doutrina espírita vem para descerrar o véu da ignorância que ainda nos caracteriza. E nós não podemos mais pretextar ignorância da realidade da vida. Aqueles de nós que não nos dispomos a trabalhar pela nossa autoiluminação e para auxiliar na iluminação do planeta, estarão numa situação muito infeliz. Antes, discordando da fé religiosa, diante das conquistas da inteligência e da razão, logra na atualidade colocar em perfeito equilíbrio estes valores a serviço de uma fé que pode ser demonstrada no laboratório das experiências paranormais. Antes, as religiões que nós palmilhávamos estávamos distantes da razão, do bom senso. Já a doutrina espírita, ao contrário, ela está sendo comprovada, muitas das teses espíritas sendo comprovadas em universidades de ponta pelo mundo afora. Só nos Estados Unidos, em várias universidades, pesquisas sobre reencarnação, sobre a oração, sobre experiências de quase morte, elas têm demonstrado que muitos dos princípios básicos da doutrina são verdadeiros. Por isso que a mentora fala, são demonstrados em laboratório. Para este logro, Allan Kardec realizou a saga monumental de colocar a inteligência e os recursos da ciência do seu tempo a serviço da investigação da sobrevivência, do interrelacionamento entre os espíritos e os homens, da reencarnação e da justiça divina, em palavras últimas da existência do mundo espiritual. Então, aquilo que nós já falamos também, a importância das obras básicas, na qual Kardec utilizou da tríade experiência, conhecimento e revelação, para trazer toda a verdade para a Terra. Seu trabalho ímpar abriu espaços para novas investigações na área paranormal, que vieram apenas confirmar as suas excelentes conclusões. Lentamente, à medida que se aperfeiçoaram os métodos de investigação, foram criadas ciências com objetivos de aprofundar a sonda da pesquisa no organismo do ser, constatando que o homem não é somente a constituição celular, mas um complexo no qual o ser real é preexistente ao berço e sobrevivente à tumba. Allan Kardec
desenvolve a ciência do espiritismo, demonstrando de uma forma cabal que a morte não existe. Cientistas outros, na atualidade, vêm demonstrando a mesma coisa. Então, significa o quê? Significa que a verdade é uma só. Nós podemos chegar na verdade por meio da revelação ou por meio da investigação científica. E todas vão convergir para a mesma direção. O grande objetivo da doutrina espírita é servir de ponte entre ciência e religião. Porque, como a doutrina espírita é uma ciência, então ela tem uma interface com a ciência, e ela também é a religião, porque ela nos religa a essência divina que somos e a Deus. Há todo um planejamento de Jesus, dentro do projeto iluminativo de Jesus, que, como nós dissemos inicialmente, não é exclusivista, é para englobar toda a humanidade, não é restrito ao movimento espírita, é para toda a humanidade, em todas as áreas da humanidade. Por isso, essa convergência na mesma direção. Ciência experimental, por sua vez, o Espiritismo faculta a contribuição das diversas ciências que se associam para a grande realização do ser imortal. Hoje, a psicologia, por exemplo, dentro da visão transpessoal, porque aborda o ser de forma integral, corpo, mente e espírito, é uma das ciências que a mentora Joana de Ângeles também tem divulgado nas suas obras para essa grande realização do ser imortal. A fim de dar prosseguimento ao elevado mistério de libertar o homem das suas paixões primitivas, fazem-se necessários projetos iluminativos que atualizem os conceitos imortalistas em face da extraordinária contribuição das doutrinas científicas contemporâneas. Vejamos que aqui a mentora fala diretamente dos projetos iluminativos. Qual é o grande objetivo de um projeto iluminativo, na visão aqui da mentora Joana de Ângeles? É atualizar os conceitos. E o que significa atualizar os conceitos? Não é pegar as obras básicas e mudar as palavras, o que Allan Kardec colocou. É trazer todo aquele conteúdo com base nas doutrinas científicas contemporâneas, como diz a mentora, para tornar factível tudo aquilo que foi legado pela revelação. É o que nós temos feito nas nossas obras do Projeto Espiritizar. Eu, particularmente, trabalho com a psicologia transpessoal. E nós temos buscado todo o conhecimento psicológico que temos para fazer com que haja uma aproximação dessa ciência com a doutrina para que nós apliquemos no nosso dia a dia, para que nós possamos verdadeiramente trabalhar esses conceitos de forma prática, e não que ele fique com uma teoria bonita, como muita gente fala. É uma teoria bonita, mas que não é prática. É uma teoria muito bonita, é belíssima, e é extremamente prática, sim. Basta que nós tenhamos olhos de ver. E essa é a proposta que a mentora Joana de Ângeles faz aqui. Que nós busquemos com todos os esforços que tivermos dentro de nós para unir esses conceitos e criar uma doutrina aplicável para toda a humanidade. Os anteriores investigadores psíquicos dos fenômenos paranormais em variadas áreas abriram portas antes para a comprovação do ser integral, espírito, perispírito e corpo, agora se encontrando de retorno com os instrumentos da informação e da fé espírita, para enfrentar com segurança o ceticismo, a crueldade, a indiferença, a desonestidade e os seus fâmulos, que corrompem o indivíduo e perturbam a marcha do progresso da humanidade. Então, muitos daqueles que pesquisaram apenas do lado científico estão de volta agora no movimento espírita, para unir o lado científico com a fé espírita.
Apesar de adestrados para as tarefas do momento, surgem-lhe graves dificuldades que devem ser superadas, constituindo desafios problemas. O amor ao ideal e a abnegação que eliminam a presunção e o despotismo, dar-lhes-ão forças e valor moral para os enfrentamentos externos e a autossuperação da inferioridade e dos atavismos negativos. Aqui a mentora fala de duas questões básicas para que nós realmente realizemos um projeto iluminativo: amor ao ideal e abnegação. Sem amor ao ideal espírita, nós ficaremos nos centros espíritas fazendo o mínimo para o centro, às vezes, não fechar as portas. Ficaremos focados na preguiça moral e não realizando o bem no limite das forças. Serão caracterizados pelo espírito de serviço, pelo interesse sadio dos resultados dos trabalhos colocados no campo de batalha por escolha pessoal, guardando a certeza do triunfo que lhes chegará. Espírito de serviço, abnegação, amor ao ideal. Interesse sadio pelos resultados. Tem a ver com o espírito de João Batista, que nós falávamos agora há pouco. Diminuir os nossos egos para que o projeto de iluminativo de Jesus apareça. Jesus triunfando e nós nos apagando egoicamente para também triunfar essencialmente. Não se farão discutidores ferrenhos e insensatos, porquanto o seu é o tempo para o estudo dos dados e das investigações. Num projeto iluminativo não cabe ficar discutindo com aqueles que não querem se iluminar. Se a pessoa não quer, nós lamentamos, sentimos compaixão dessa pessoa e seguimos avante, sem discutir, sem querer fazer prosélitos. Não se imporão, porque reconhece que o labor exige discernimento, maturidade psicológica e elevação de propósito. Então não é possível um projeto iluminativo por imposição. É necessário que nós desenvolvamos a cultura do discernimento. Está aqui claro. A cultura do discernimento vai, cedo ou tarde, fazer com que todos se envolvam com os projetos iluminativos. Todos, sem exceção. Mas enquanto isso não acontece, respeitemos aqueles que ainda permanecem na imaturidade, que não querem um trabalho assim. Essa é a orientação da mentora. Não se agastarão com os acusadores, nem desanimarão com os aparentes insucessos, que se lhes constituirão estímulo para o prosseguimento dos tentames. Um projeto iluminativo que não seja atacado pode desconfiar que ele é pseudo-iluminativo. Ainda hoje, no pleno século XXI, todo cristão de verdade vai ser atacado, vai ser ridicularizado, vai ser caluniado, porque se não for, é porque não é cristão de fato. Se for aclamado, bajulado, enaltecido, podemos desconfiar que alguma coisa está errada. Os verdadeiros cristãos, aqueles que estão verdadeiramente levando o projeto iluminativo avante, vão ser acusados, vão ser atacados, vão ter a sua honra denegrida e tudo mais. Abertos ao amor, planejam um mundo melhor para eles mesmos e para a sociedade em geral, porque reconhece que estes são dias de transição e a seleção dos espíritos se faz natural, preparando o mundo de regeneração. Aqui a mentora fala diretamente do momento evolutivo que nós estamos. Todos nós estamos sendo convidados a formar esse mundo melhor para nós e para todos os demais. Nós mesmos é que vamos criar o mundo de regeneração. Não são espíritos superiores que vão reencarnar em massa para fazer o mundo para nós. Somos nós, com a ajuda deles na dimensão espiritual, que vamos preparar esse mundo. Mas para preparar esse mundo, é necessário todo
um esforço nessa direção. Porque todos nós somos convidados. São muitos os convidados, poucos os escolhidos, ensina Jesus. E aí a mentora fala da seleção dos espíritos se faz natural. Aqueles que não quiserem se regenerar terão a escolha respeitada. Esse livre-arbítrio nós temos. Eu não quero melhorar. Eu não quero evoluir. Tá. Podemos, todos nós. Agora, nós podemos frear a evolução do planeta Terra? O que vocês acham? Não é possível. Porque aí seria o livre-arbítrio de uma criatura interferindo na coletividade. Nós podemos não querer nos iluminar. E aí nós vamos ser levados para um planeta da mesma categoria que nós estamos, para aprender pela dor aquilo que nós não quisemos fazer por amor. Ao invés de um cataclismo que ceife as vidas e aniquile a sociedade e a terra, dá-se neste momento a renovação do planeta, graças à qualidade dos espíritos que começam a habitá-lo, enriquecidos de títulos de enobrecimento e de interesse fraternal. Então o que vai mudar não é terremotos e maremotos, tsunamis, coisas fora do comum. É a mudança de quem vem habitar o planeta. Só vai habitar o planeta, como disse o Mestre Jesus, os mansos e os pacíficos, aqueles de boa vontade. Os campeões da maldade, dos mercenários a serviço do crime, os fomentadores da guerra e da hediondez, os traficantes de vidas e de drogas alucinantes, cederão espaço no orbe para os construtores do bem e da verdade em nome do amor. Então só teremos espaço para aqueles que desejarem construir o bem em nome da verdade e do amor. Reconfirmando a imortalidade e as suas várias expressões na comunicação dos espíritos e na reencarnação, estes valores impregnarão a criatura senciente, que alterará o seu comportamento abraçando os postulados apresentados e vividos por Jesus, instalando-se na terra o reino de Deus pelo qual todos anelamos. Vejamos que aqui a mentora fala do projeto autoiluminativo. Alterará o seu comportamento abraçando os postulados apresentados e vividos por Jesus. Por isso que nós dissemos inicialmente, não há projeto iluminativo coletivo sem um projeto autoiluminativo. Cada um de nós aplicando as lições do Mestre em nossas vidas para construir o reino de Deus em nós. Investiguemos, estudemos, discutamos de mente aberta a verdade, sempre dispostos a abraçar as conquistas da ciência, realizando a sua aliança com a religião e tornando o Espiritismo a verdadeira ponte entre as duas. Divulguemo-lo com ardor, vivendo no dia a dia da existência como cristãos legítimos que pretendemos ser. Todos nós estamos tendo esse convite para sermos cristãos decididos. Há uma mensagem do Espírito Bezerra de Menezes no livro... Me fugiu o nome. Você lembra aquele último livro do... Não, aquele que é a compilação de várias obras, várias mensagens do Dr. Bezerra. Aos espíritos. Não é aos espíritas, é o que... Mediunidade com Jesus, foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. Nesse livro há uma mensagem do Dr. Bezerra intitulada Cristãos Decididos. E na mensagem Cristãos Decididos, o mentor convida, nesse momento de muita dor da humanidade, que nós realmente nos decidamos a ser cristãos. Cristãos daqueles, como diz a mentora aqui, cristãos legítimos. O que é um cristão legítimo? É aquele que realiza o bem no limite das forças, que não tem preguiça. Eu não vou fazer porque isso, porque aquilo, cheio de desculpismo. O cristão legítimo é aquele que faz todos os esforços
para se auto-iluminar e para levar esse projeto iluminativo para a coletividade. Então, essa é a mensagem da mentora nos convidando a uma postura diferente em nossas vidas. Todos nós estamos sendo convidados. Nós vamos agora passar o nosso afro, que vai falar sobre o projeto iluminativo, de uma experiência que nós estamos tendo em Mato Grosso, e o futuro desses projetos iluminativos. O que nós podemos, independente do nome, projeto espiritizar ou não, realizar de ações para implantarmos projetos iluminativos aqui em Portugal, em qualquer país do mundo, mas principalmente em nossos corações. Afro, por favor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, mantendo a sintonia dessa viagem que fizemos até agora, buscaremos então, nesses minutos últimos, reforçar essa viagem em nosso coração. Allan Kardec vivia um momento sui generis da história da humanidade. Influenciado pelo racionalismo e pelo empirismo de John Locke e o racionalismo de René Descartes, havia naquele momento da história da humanidade duas correntes que pareciam se antagonizar profundamente, sem qualquer lastro de união. É que o racionalismo de René Descartes afirmaria para os pensadores da época que só era possível encontrar a verdade através da razão. Que o homem tinha alguma coisa nele que demonstrava um conhecimento inato. E que por isso mesmo, se ele buscasse a verdade através da razão, ele alcançaria profundamente as respostas de todas as suas questões. Mas depois do ano de 1600, a corrente que dominou uma parte do Ocidente intelectual foi a corrente do empirismo de John Locke, que dizia que não era possível apenas o homem conhecer a verdade pela razão. Aliás, que a razão não seria verdadeiramente a resposta. Por mais que o homem pudesse viajar no vagão da razão, tentando encontrar por perguntas, respostas, todos os seus dramas íntimos, haveria uma coisa ainda na humanidade necessária, que era a experiência. Por mais que o homem pudesse entrar nos dédalos dos questionamentos sobre o universo, sobre o porquê da vida, não poderia o homem só pela razão dizer de si mesmo. Para dizer de si mesmo, era necessário encontrar a realidade da sua experiência, do que é que ele passava. Então, John Locke construiu o que foi chamado depois de empirismo, que através das grandes reflexões sobre a própria experiência, que o homem poderia realmente encontrar a verdade. O que ele passasse e o que ele pensasse sobre o que ele passou é que encontraria a verdade. Mas ainda assim ficaria uma lacuna. Porque diante das experiências humanas que nós passamos, como poderíamos lançar o olhar às obras que nós mesmos não entendemos, mas que estão diante dos nossos olhos?
Por exemplo, a grandeza do universo, a criação de todas as coisas, coisas que os racionalistas de René Descartes buscavam numa visão investigativa, muito aguda, descobrir essas respostas. Eram duas pernas que obviamente influenciavam o jovem Hippolyte Léon Denisard Rivail. Discípulo de Pestalozzi, Rivail aprendeu a pensar desde muito cedo e, adotando, conforme ensinou o eminente pedagogo suíço, o método de introspecção de Sócrates, sabia Allan Kardec que para chegar em qualquer resposta verdadeira e alcançar a mais notável capacidade do discernimento, era necessário ir a fundo, com base naquilo que ele não sabia, com base naquilo que ele não sabia, mas conectando-se àquilo que ele já conhecia, ele então começaria uma grande viagem, rumo à verdade, ao conhecimento. Não foi por outro motivo que o eminente Hippolyte Léon escreveu já como Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, na introdução, que para que nós possamos dizer alguma coisa a alguém e explicar as minúcias de uma ideia nova, é necessário que nós comecemos daquilo que a pessoa conhece para aquilo que a pessoa desconhece. Porque se nós começarmos daquilo que a pessoa não conhece, ela não terá parâmetros para entender as novas informações que estão chegando. Porque a verdade só poderá ser estabelecida se a alma, primeiro, consegue fazer com que isso faça sentido na sua vida. Se é compreensível, se é inteligível e se é, antes de tudo, aplicável. Quando isso é real, a alma consegue fazer ilações, pensamentos mais avançados em torno de outras considerações filosóficas. E era, obviamente, um pensamento evoluidíssimo, porquanto, de um lado, os empiristas, que diziam apenas que nós devemos partir do que nós conhecemos e jamais para aquilo que nós desconhecemos, e os racionalistas, que diziam que nós deveríamos investigar por qualquer maneira as coisas que desconhecemos, vem Allan Kardec começando uma ponte incomparável para a humanidade. Dotado de um conhecimento pedagógico incomum, e sabendo ele que a metodologia que ele estava trabalhando necessitava utilizar as mais avançadas técnicas dos métodos mais conhecidos possíveis e avançados da época, Allan Kardec fundamentou a codificação no que se refere aos maiores conhecimentos de ponta de todos os tempos. E fez com que aquilo que era aparentemente contrário de uma linha e de outra de pensamento se unissem na fortaleza da ideia imortalista. A resposta para as grandes perguntas da humanidade começavam a ser respondidas agora. Porquanto, adotando uma metodologia científica, ele começou a observar os fenômenos das mesas girantes pelo método chamado indutivo. É o método de quando eu vejo a experiência de lá daquilo que eu estou vendo, mas não sei qual a causa, eu começo a fazer questionamentos profundos para chegar a um conceito sobre aquilo, uma explicação. Então, dos fenômenos das mesas girantes,
Allan Kardec estabeleceu uma série de questões através da metodologia racionalista, que pudesse lhe dar sentido àquilo que estava aos seus olhos e que é muito mais do que apenas uma diversão dos salões da França e de outras partes do mundo. Como é que pode uma mesa que não tem cérebro nem nervos, quando recebe uma pergunta inteligente, me dá uma resposta inteligente? Não é a mesa, somos nós, os homens que viveram na terra, os espíritos. E diante dessas revelações, culminou então o maior tratado do pensamento científico até hoje para todos nós. O que antes a revelação era apenas patrimônio de profetas, de religiões, de seitas, de ideias culturais. A revelação, a partir de Allan Kardec, encontrou na razão de René Descartes, na experiência de John Locke, o triângulo adequado para tornar a doutrina espírita uma doutrina de autoridade intelecto-moral na humanidade. Mas qual seria o objeto de estudo desse eminente codificador, o professor Rivaio? Antes dele, outros objetos de estudo já haviam avançado na Terra. Objetos de estudo da biologia, objetos de estudo da astronomia, objetos de estudos ligados aos fenômenos da eletricidade. Mas ali então estava diante de uma ciência, e toda ciência tem o seu objeto de estudo. E ali se abria para a humanidade o mais profundo objeto de estudo, que era o espírito imortal. O objeto de estudo da doutrina espírita somos nós, o espírito imortal. E como objeto de estudo, deveria o codificador dar um norte que produziria para a codificação a sua verdadeira e mais profunda meta. Há de demonstrar que todos nós temos uma origem, uma natureza e um destino. E que não estamos jogados na existência, não estamos sozinhos ao léu. Mas como toda ciência se divide entre ciência pura e ciência aplicada, o grande Allan Kardec, também influenciado pelo positivismo de Auguste Comte, foi aquele que, verificando os fenômenos, num processo investigativo, dividiu o livro dos Espíritos em duas classificações gerais, dentro das 4 partes do livro dos Espíritos. Uma classificação de perguntas investigativas e uma classificação de perguntas reflexivas. O livro dos Espíritos é banhado dessas duas características. A começar do livro dos Espíritos, a primeira pergunta: que é Deus? É uma pergunta eminentemente investigativa. Mas a pergunta sobre Deus não estava na primeira pergunta por acaso. É que, sabendo Allan Kardec que nós precisamos começar do que nós sabemos para aquilo que nós não sabemos, não poderia o codificador começar pela reencarnação ou pela mediunidade. Precisaria, obviamente, o codificador iniciar pela causa primária, aquilo que todo mundo, de certa forma, compreende ou entende, ou pelo menos pensa que é a origem das coisas, que é Deus, o Criador de todas as coisas. Então, começando daquilo que nós conhecemos para aquilo que nós desconhecemos, Allan Kardec foi fundo na questão da origem. E começou pelo método dedutivo, ou seja, partindo de uma premissa
começa então a explicar essa premissa para ver se ela faz sentido ou se contradiz. E na primeira pergunta, o que é Deus? E a resposta, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Partindo desse movimento, Allan Kardec foi elaborando uma série de perguntas reflexivas sobre a nossa relação com Deus e uma série de perguntas investigativas que buscava saber o que era a reencarnação, como se processava a mediunidade, como se dava a desencarnação, como se dava a reencarnação. E por aí, procurando verificar em tudo isso o sentido e a finalidade moral. Então, de um estudo profundo de ciência pura, ele começou a transformar a obra, através das suas pesquisas, numa obra cada vez mais reflexiva, porque à medida que ele recebia as respostas e elaborava novas perguntas, o sentido das respostas não levava para a intelectualidade desnecessária. O chamado intelectualismo levava para um sentido moral. Quanto mais Allan Kardec perguntava sobre a origem das coisas, o fenômeno das coisas, mais as respostas levavam ele a questionar as questões morais da vida. E depois da primeira parte, causa primária, da segunda parte, do mundo espiritual, Allan Kardec abre-se para perguntar sobre as leis morais. Leis essas que fazem de nós espíritas aqueles capazes de fundamentar em nosso comportamento uma proposta eminentemente reflexiva. Não mais somos aqueles que estaremos vinculados às questões morais na antiga tábua de pedra de Moisés, ou em versículos e capítulos, apenas como uma forma exterior do conhecimento. Agora nós espíritas somos aqueles que a pergunta 621 pondera: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. A lei de Deus está escrita na consciência. Mas a pergunta que fazemos é: nós sabemos ler as leis de Deus? A lei de Deus está escrita na consciência. Mas como é que nós nos alfabetizamos para ler essas leis que estão escritas na consciência? E foi através da metodologia reflexiva de Allan Kardec que ele começou a fomentar, através das perguntas e receber as respostas, no cerne do que é o bem, no cerne do que é o mal. Ampliando e estendendo para todos nós que o bem é tudo aquilo que é a favor da lei de Deus, é a existência. E todo mal é aquilo que é contrário à lei de Deus, é a ausência. Compreendendo, diferente de outras denominações do pensamento, que o bem é o que realmente é, e o mal é apenas a ausência do bem. Colocando em um livro A Gênese uma reflexão interessantíssima. Diz o codificador que, para entendermos melhor, busquemos uma metáfora. A escuridão é a ausência da luz. O frio é a ausência do calor. Nós podemos medir numa sala, por exemplo, quanto de intensidade de luz tem, mas ninguém consegue medir quanto de intensidade tem a escuridão. Porque ela não é algo, ela é apenas a ausência de algo. Tanto quanto o calor é a presença quando o frio está ausente. Então nós vamos enxergar através desse pensamento
uma consideração eminentemente inquestionável para nós, de que se somos hoje espíritos cada vez mais lúcidos da nossa condição de espíritos imortais, o bem e o mal não é uma questão do conhecimento cognitivo apenas. Para que nós possamos conhecer o bem e distinguir o bem do mal, desenvolvendo o discernimento, nós precisamos adotar uma postura que vai diretamente ao encontro das raízes do mal que está dentro de nós. Porque todo o mal que nós estamos vendo na terra e que nós enxergamos dentro de nós, não foi criado pelo Criador. É apenas a ausência de algo. Ora, tudo o que o bem não está, alguma coisa fica no lugar. Diz Joana de Ângeles que quando o amor chega, a dor vai embora. Bom, se todo o mal é ausência do bem, então todo o mal que existe em mim é a ausência da minha lucidez sobre mim mesmo. É a ausência do meu trabalho que eu ainda não fiz dentro de mim mesmo. Porquanto, quando a luz chegar, o que acontece com a sombra? Desaparece. E foi exatamente este o ponto que fez com que Allan Kardec, na pergunta 919, questionasse os espíritos. Qual é o meio prático que nós temos à disposição para nos afastar do mal e buscarmos todo o bem? E a resposta, um sábio da antiguidade já vô-lo disse: conheça-te a ti mesmo. Mas o trabalho de conhecer a nós mesmos não se faz apenas pelas leituras intelectivas. É necessário considerar que este conhecimento deve ser aplicado na nossa própria vida. E às vezes, quando nos damos conta de que nós não fizemos esse exercício e a dor nos avisa sobre nossa fragilidade, por incrível que pareça, por mais espíritas que nós estamos buscando ser, no íntimo, na alma, nós perguntamos: por que isso aconteceu comigo? Porque Deus deixou isso acontecer comigo. Esquecendo-se que Deus não erra. Logo, o que aconteceu foi uma ausência de compreensão maior das leis divinas. Mas qual é a diferença entre eu saber e eu sentir? Saber que Deus existe, nós sabemos. Mas há uma diferença entre saber que Deus existe e sentir que Deus existe? Sentirmos-nos filhos de Deus? Há uma diferença. Porque quando aquela mãe que tem o filho levado pelos braços da imortalidade, através de um acidente ou de uma doença, olha para o fundo dela mesma e tem a coragem de dizer: meu Deus, tomaste de volta a criatura que é tua filha antes de ser minha filha. Nos braços da imortalidade, cuide dela, meu Deus. Eu nunca esquecerei, mas eu não sou dona da vida. Para chegar nesse nível, não é só pelo intelecto, não é sabendo todas as respostas do Livro dos Espíritos, não é sabendo os capítulos do Evangelho que eu chego lá. Para chegar lá, era preciso que eu tivesse tido uma viagem muito profunda para mim mesmo.
dentro de mim mesmo. Ter encontrado as raízes das minhas dúvidas, as raízes do meu sofrimento, e ter colocado a luz do conhecimento espírita lá no fundo das minhas crenças, ter dissolvido as crenças e ter transformado-as em convicção. Já não mais acredito, eu sei. O movimento espírita, mais do que nunca, necessita de um caminho que nos leve a viver com convicção. Viver com a certeza de que somos espíritos imortais e que as nossas realizações diante de nós mesmos, da nossa família, da sociedade, têm um sentido. Porque saber que sou imortal é construir em mim mesmo os melhores motivos para viver com sentido existencial, um sentido de vida. Eu não estou desamparado. Por mais que aconteça o que aconteça, eu sempre vou estar dentro do coração de Deus. Nunca deixarei de estar no colo de Deus, amparado por Deus. E aquele filho que se suicidou em estado de rebeldia, aquele ente querido, não está desamparado. Ele perdeu o corpo, mas não perdeu a vida. Veja, a doutrina espírita chegou para nos consolar por isso, para dissolver todo o nosso sofrimento. E para que então nós estamos hoje transitando na terra, senão para dissolver todos os nossos sofrimentos e encontrar a pura e eterna felicidade? O enfoque do conhecimento espírita deve ter esse enfoque reflexivo. Veja a diferença. Imaginemos, por exemplo, uma alma que chega no centro espírita em choro, em pranto, dizendo que o seu ente querido desencarnou e que ela está desesperada. Quem de nós aqui teríamos coragem de pedir para que ela lesse a pergunta tal e tal do Livro dos Espíritos? Leia essa pergunta, você vai se consolar. Vai? Não vai. Mas se nós colocarmos que essa pessoa, nós entendemos a dor dessa pessoa, é verdade, dói, mas pode contar conosco, nós gostaríamos de estar perto de você, e se você gostaria de gostar de ouvir alguma de nossas reflexões, fique conosco, e nós ponderarmos para essa pessoa, não a pergunta tal, mas ponderarmos que nós sabemos sim que a dor dela é forte e tem assim um sentido a dor dela. Entretanto, o filho que se foi, a filha que se foi, o ente que se foi, não foi. Nós sabemos isso por experiência e convicção. Não é por uma teoria. É claro que nós não estamos aqui dizendo que os conhecimentos espíritas não devam ser ministrados pouco a pouco, mas estamos dizendo que eles devem ser ministrados com uma ótica enfocada no coração, no sentimento. E o que nós estamos propondo no projeto Espiritizar é este enfoque reflexivo. O enfoque que possa oferecer a nós uma meditação sobre aquilo que a gente já sabe e que estamos sendo convidados a saber como fazer, a aplicar. É muito diferente
quando as experiências chegam na nossa vida e nós colocarmos o nosso conhecimento como se fosse a receita para resolver nossa experiência, do que já termos trabalhado dentro de nós, aquilo que já nos dói, aquilo que ainda precisa ser melhorado, quando a experiência chegar, é muito diferente. Quando a experiência chega num coração que se conhece, ele acolhe. Quando a experiência chega num coração que somente sabe, ele se rebela. Aprender a saber como fazer é conhecer e sentir a pergunta 919 e 919A do Livro dos Espíritos. Quando nós vamos observar na história da humanidade a história daquela mulher inesquecível que tocou as vestes de Jesus, Verônica, nós vamos compreender qual a necessidade de nós nos autoconhecermos. Verônica esperava desde há muito que alguém pudesse lhe ajudar. A sua era uma dor, que era uma dor muito íntima, talvez pela sua situação de mulher e de desprezada pela cultura judaica, porque sangrava sempre sem parar. Foi então que ela ficou sabendo do meigo Galileu. Ele passaria pelas cercanias de Cafarnaum e a sua história seria transformada completamente. Como se ouvisse uma orquestra turbulenta lá fora. Verônica viu a multidão. E quando ela se deu conta, ele estava no meio, majestoso, belo, imponente, com a sua autoridade moral. É o Rabone, é o Rabi, é o Mestre. Naquele momento, toda a sua angústia, toda a sua dor se dissipou. E ela foi ao encontro, mas ficou envergonhada. Quem sou eu? Eu sou desprezada. Mas se deu conta que a necessidade era tão grande, que ela necessitava, sim, passar por isso também. E ao entrar na multidão, caída no chão, sem conseguir falar com Jesus diretamente, ela estica o braço e toca nas pontas da veste de Jesus. O mestre para, e todos param. Pedro, quem me tocou? Como assim, Senhor? Todos estamos te tocando. Como assim, quem me tocou? Pedro, quem me tocou? Porque eu senti que de mim saíram virtudes. Então ele olha, a multidão se abre, ele ergue amorosamente a mulher e falou: mulher, ah, Senhor, fui eu quem lhe toquei. Então Jesus diz: vá, minha filha, tua fé te salvou. Está curada. Essa passagem não é apenas histórica, ela é uma passagem ensinamento, porque ela também nos remete a uma questão muito profunda. Nós temos buscado, às vezes, o centro espírita sem nos darmos conta que somente quando nós reconhecermos as nossas necessidades interiores é que nós vamos conseguir tocar nas vestes de Jesus. É que nós vamos fazer com que saiam virtudes. A postura de ir ao centro espírita não é a de ir num lugar qualquer. É o núcleo da promoção do espírito imortal. De saber que é lá que eu vou realmente compreender quais as causas do meu sofrimento. Onde é que está todo o mal que eu ainda não trabalhei
e não transformei em bem. Por que tanta ausência? É no centro espírita. E eu faço assim porque eu tenho um propósito. Eu quero que de mim saiam virtudes. Eu quero que através de mim eu viva feliz, em paz. Então todos os pensamentos, as estruturas do espírita no dia de hoje, se não levar a todos nós a esse estado de ser melhor a cada dia, aí eu pergunto, está cumprindo o papel o centro espírita? Está cumprindo o papel o estudo no centro espírita? Está cumprindo o papel a palestra no centro espírita? Se não estiver nos conduzindo a esse pensamento, aí fica a pergunta: o movimento espírita está conseguindo cumprir o seu papel? Estamos sentindo que estamos indo ao centro espírita para esse objetivo, a nossa autotransformação, ou estamos meio que mecanicamente indo ao centro espírita? Veja, é diferente. Para que o movimento espírita se aproxime da doutrina espírita, é preciso nós verificarmos o investimento que nós estamos fazendo no espírito imortal para desenvolver as virtudes. É o como fazer da pergunta 919. Desenvolver humildade é importante? Sim ou não? Mas como que eu faço? Desenvolver a caridade é importante? Mas como que eu faço? Então, nós do Mato Grosso também não somos diferentes. Pensávamos sobre essa questão com profundidade. Foi aí que verificamos que o ponto que o movimento espírita está buscando ainda era o ponto que pudesse desvendar, que pudesse deixar cada vez mais claro o como fazer. Porque o que fazer e por que fazer eu já sei. Eu sei que eu devo desenvolver virtudes e eu sei por que eu devo desenvolver virtudes. O que às vezes eu não sei é como fazer. Então, o enfoque do projeto iluminativo no centro espírita é ajudar as pessoas a saber como fazer. Porque quando eu saio do genérico e vou para o específico, eu começo a descobrir as coisas e eu começo a ter ferramenta para mudar. É como a esposa que fala para o esposo: eu não gosto muito do jeito que você me trata. Está genérico, tá vendo? Aí o esposo pergunta: que jeito que eu te trato? Você me trata de um jeito esquisito. Está genérico ainda. Que jeito é esquisito? É que quando você chega, você nem fala comigo. Está indo para o específico. Não falo com você que dia? Você não falou comigo ontem. Então é todo dia? Não, foi ontem. Então não é todo dia. Está indo para o específico. Muito bem, naquele momento em que eu cheguei, o que é que foi que eu fiz? Você chegou, falou alguma coisa, saiu e bateu a porta. Tá. Você escutou o que eu falei no momento que eu cheguei? Não, eu estava lavando a vasilha. Então, olha, quando eu cheguei, eu disse: amor, boa noite, eu estou só um pouquinho atrasado, eu preciso ir lá e já volto. Foi isso que eu falei. Eu não ouvi. Por quê? Então você acha que eu não estou cumprimentando você, não estou falando com você? Não, é que ontem você não falou, mas fala sempre. Aí foi para o específico, tá vendo? Descobriu a causa. Foi lá no âmago. E aí a esposa que disse para ele a seguinte fala: você não dá atenção para mim, se deu conta de que foi ontem apenas que ele chegou atrasado e que não é assim que ele não dá atenção para ela. É que ontem ela ficou chateada, estava mais sensível e ela generalizou. E aí, quando ele explicou no específico, que ele foi lá no fio da questão,
ela entendeu que, na verdade, a forma que ela pensava dele não era bem assim. Quando nós levamos isso para nós mesmos, nós vamos verificar a mesma coisa. Se nós temos a ciência de que nós temos o dever de trabalhar os nossos vícios e transformá-los em virtudes, mas nós estamos mantendo uma postura generalista, a gente não consegue trabalhar. Então a gente fica patinando, dizendo, mas eu preciso ser mais humilde. Realmente, eu preciso ser mais humilde. Mas como? Eu vou lendo o Evangelho, como der eu vou fazendo. Está vendo? Fica na generalidade. Na generalidade, nós não modificamos o nosso comportamento. É só quando a gente vai para o específico dentro de nós que vai realmente nos auto-encontrando. Pergunta 919, resposta: conheça-te a ti mesmo. Então esse também era um desafio que nós sentimos, que não apenas o Mato Grosso, enquanto organização da federação, tinha necessidade de estudar e compreender, mas o movimento espírita como um todo, Brasil, mundo afora, também com esses mesmos desafios para compreender como fazer. E aí surge o projeto iluminativo Espiritizar, que tem convidado a todos os que têm buscado a conhecer esse ponto reflexivo de compreender os ensinamentos espíritas. Não muda de forma nenhuma os ensinamentos, eles são espíritas, codificados por Allan Kardec. A diferença é como é que eu estou pegando na ótica desse conhecimento e aplicando para a minha vida, indo lá fundo no meu específico e descobrindo em que pontos eu posso melhorar, porque a ferramenta já está me ajudando a saber como melhorar. E aí eu pergunto, quando nós vamos para o específico dentro de nós e nos damos conta de como melhorar, tem como a gente se auto-enganar? Não. Tem como a gente dizer, eu não sei? Também não. Então o que o indivíduo faz com ele mesmo? Se transforma. Então o grande enfoque que foi dado na tarde de hoje nos leva para esse ponto. O projeto iluminativo de Jesus para o planeta. Veja, nós começamos a tarde de hoje falando do grande programa de Jesus para a Terra. Emmanuel escreve no ano de 1938 o livro A Caminho da Luz. Prefácio, no mês de agosto de 1938. No dia 9 de setembro de 1939, mais ou menos um ano depois, estoura a guerra. O que significa isso? Emmanuel tinha escrito a história da humanidade e no prefácio Emmanuel fala que os tempos dos grandes conflitos chegando um ano antes da grande guerra estourar. Só que antes do livro A Caminho da Luz, o espírito Humberto de Campos já tinha psicografado o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Conta Emmanuel no prefácio que ele fala, que antes veio um livro sobre a história espiritual de um país. E o A Caminho da Luz é a história espiritual da humanidade inteira. Começa lá na Gênese Planetária, o capítulo 1, e termina no capítulo O Evangelho e o Futuro. É o último capítulo de A Caminho da Luz. E de lá vem falando desde a Gênese aos povos egípcios, africanos, judeus. E depois ele vai destrinchando nas conquistas do conhecimento até chegar ao Evangelho Futuro. Que significa dizer o que é isso em termos práticos? Estava no ano de 1938, Emmanuel lançando um livro para mostrar que existe um projeto iluminativo para a Terra. Que nós estamos dentro de uma programação muito bem elaborada. Que o Consolador Prometido está na Terra por forças profundas da
determinação de Jesus a todos nós. E que o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, revela a força dos espíritos nobres como Henrique de Sagres, em Portugal, lançando as bases que daria esse novo patamar para o planeta. E se nós formos investigar com mais propriedade, é exatamente esse o ponto que estamos vivendo agora, de entendermos em que momento as construções da tecnologia, as construções da comunicação, a era da internet, da interação, do mundo chamado globalizado, está passando agora. Em que tudo isso se constitui? Não se constitui nos interesses mercantilistas, nem materialistas. Está passando por aí porque o egoísmo ainda campeia no mundo. Essa interação, esse mundo cada vez mais conectado, mais globalizado, mais unido, é porque estamos vivendo a hora da grande ideia crística ser instalada no mundo. A era dos fenômenos morais. Ninguém imaginaria que há 500 anos atrás, uma criança que nascesse tivesse preocupação com o mundo. Natureza, o que ia acontecer com o rio, com os mares. Não havia essa consciência de planeta. Cada nação se preocupava com seu território. Mas se nós formos a 200 mil anos atrás, cada aldeia se preocupava com a sua fogueira, com o seu território. Hoje, cada ser humano que nasce, de certa forma, ele já está pensando em termos de planeta. Vamos cuidar do mundo, vamos salvar os animais, vamos salvar as florestas. A consciência hoje está global. Pensamos já em termos globais. Não é mais apenas no território. Então nós podemos ter certeza que o que nos une e o que nos impulsiona para o progresso não é a força da inteligência. Nunca foi. A inteligência sempre foi um recurso que o homem usou para criar ferramentas, estruturas, sistemas, para criar das suas civilizações novas e novas invenções. Mas se não fosse a força do amor, o homem teria se autodestruído, teria criado formas de se aniquilar. O que fez os séculos avançarem e a humanidade sucessivamente avançar foi a força do amor. Foi nós termos percebido que não dá para vivermos uns sem os outros. Que é através da união que se constrói e mantém nações, invenções e construções. Então nós estamos vivendo um momento clímax no movimento espírita. Porque todas essas trevas organizadas que nosso Alírio falou, todo esse monturo de confusões que estamos vivendo, não vai ser diminuído de fora para dentro. Vai ser diminuído de dentro para fora. Quando nós adotarmos um perfil reflexivo, com foco no discernimento, de buscarmos aquilo que realmente faz sentido, e não apenas informações. Aí o conhecimento espírita, que vai passar cada vez a fazer mais sentido em nossos sentimentos, vai mesmo nos ajudar a verificar se estamos ou não estamos seguindo o bem e dissolvendo o mal. É isso que oferece luz, onde antes estava apenas sombra. E veja, quando eu vou na caverna mais profunda e acendo apenas um fósforo, faz luz? Por mais que a caverna seja densa, faz luz? Faz. E qual é a escuridão mais densa que consegue entrar dentro da chama de um fósforo? Tem? Não tem. Porque toda sombra é apenas a ausência da luz.
Foi por isso que o projeto Espiritizar em Mato Grosso se focou em estar oferecendo ao movimento espírita obras, seminários, palestras que nos ajude a nossa autotransformação. E o meio prático, o meio aplicável. Seguindo a trilogia de Joana de Ângeles, o projeto Espiritizar vem qualificar, vem humanizar para espiritizar. E o que seria espiritizar? Espiritizar seria que todos nós, cada vez mais, ao aprofundarmos em nossas raízes emocionais, nossas raízes conscienciais, saibamos e nos sentimos, ou melhor, nos sintamos espíritos imortais. Já não pensar apenas como homem de um tempo, de um período, de um local, mas começarmos a nos pensar como espíritos imortais, nos sentindo espíritos imortais, através dos recursos que a doutrina espírita nos oferece refletir e pensar. Olhar ao alto dos nossos corações e dizer no fundo da alma: Deus, nosso Pai, cosmo de amor, vida pulsante da singela flor, ao astro-rei, ímã do universo que aglomera as partículas em quantum de louvor, sublime amor, quando poderei ver-te inteiramente, sem o véu que cobre a minha visão? Uma prece alcança seu celeste coração, toca nas estrelas o infinito da emoção, brilha nas esferas melodias coloridas, serena serenata orquestrada pela vida. A Deus me entrego completamente, e mesmo que enfrente o turbilhão da dor, no altar do tempo, e se o sofrimento me visita e traz a força necessária para amar, sublime amar, doar é receber, essencial é ser filho de Deus e se entregar. Muita paz.